Aí vem o final. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Quer dizer, quebra a parte, vamos dizer, literária, tal, porque aqui está a tragicidade. Quer dizer, depois de toda a euforia, ele se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então você vê que abre a história, na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? O que diferencia do jornalismo, essa frase seria a primeira, né? Que seria a principal informação. Exatamente, quer dizer, essa que é a notícia verdadeira. Então você vê, ele não inventou nada, ele pegou a notícia ali que estava montada, quer dizer, já havia poesia dentro da notícia. O que ele fez foi explicitar isso. Então você vê, aí que está bem, o espectador vê bem a diferença de uma linguagem literária e uma linguagem puramente jornalística. A linguagem literária, ela encobre, né, várias nuances que o leitor precisa discernir, né? Porque esses verbos assim, né? O que quer dizer, né? Que gradação e tal. Quer dizer, ele morre no momento em que ele está mais alegre, né? Quer dizer, aí tem a tragicidade de toda a cena, né? Então você vê, curtinho, né? Simples. Agora, às vezes, quando eu estou dando esse poema para os meus alunos, eu falo, jornalista, eu falo, agora vocês vão redigir a notícia. Eles não conseguem fazer a notícia tão curta assim, porque você vê muita informação e um jornalista teria que escrever um texto, vamos dizer, de umas 10 linhas pelo menos, porque o seu leitor vai ficar sabendo das informações e tal, né? Porque aí ele vai querer a informação, quem que é esse João, né, e tal. Ele teria que dar mais informações para o leitor se aquecer, né, e se interessar pela história. Seria uma forma simples de utilizar o jornalismo literário. Exatamente. É uma forma bastante simples, né, que isso fez escola, né, e isso é feito até hoje. Nós temos hoje o maior poeta brasileiro vivo, o Ferreira Goulart, ele faz muito isso. Ele lê o jornal e depois faz o poema. Ele fala, não, o poema já estava aí, tá, eu simplesmente fiz, né? É aquela história do Michelangelo, dizendo que a estátua já estava dentro do mármore. Ele viu a estátua e tirou, né, a parte desnecessária e saiu a estátua, o que não é bem assim. Mas então o poema já está dentro do texto. Em seguida, em seguida nós temos o estilo Cipó, né, o nosso grande escritor, Euclides da Cunha, de 1902, que escreveu, né, Os Sertões, uma obra magna da literatura brasileira. A gente sabe, Euclides da Cunha, ele foi mandado, foi o primeiro brasileiro a ser enviado especial de um jornal, no caso a província de São Paulo, depois o estado de São Paulo, que foi cobrir a guerra lá na revolução, a rebelião, vamos dizer assim, de Canudos, lá na Bahia, né? E ele vai com todos os preconceitos, né, dele, né, e mostrando as misérias e tudo mais, fazendo os relatos. E o jornal ia publicando as notícias e tal. A partir do momento que ele foi ficando mais tempo lá, ele foi se interessando pela história, né? E depois abandonou, né, saiu de lá, mandou toda a matéria e resolveu escrever um livro. Então aí depois que entra o escritor. Então, com a experiência vivida, ele, com as reportagens que ele já escreveu, ele escreve esse livro extraordinário, que é dividido nas 3 partes, né? A Terra, o Homem e a Luta. E aí ele usa o estilo literário. Então, um exemplo bom é a gente pegar as reportagens dele e comparar com os Sertões, né? Então você vê como é que ele está mais solto, mais envolvido, né? E ao mesmo tempo distanciado e tal, né? Onde ele faz o uso assim brilhante da linguagem, né? E isso daqui é comum. Veja como é que ele fala do estouro da boiada, que é um fenômeno bastante comum na época e hoje também no sertão brasileiro, né? Então ele está descrevendo e começa assim: segue a boiada vagarosamente. Olha, bem o estilo, bem pausado, né? A cadência daquele canto, né, preguiçoso, né? Eu preciso, às vezes, eu botar a óculos para ler melhor, né? Aquele canto triste e preguiçoso. Então você vê, tem a música, a cadência, o ritmo, né? E a gente vê visualmente, é como se estivesse já filmando. Você vê que a literatura... Como se fosse uma narração pausada. Exatamente. E a literatura e o cinema também, né? Jornalismo e cinema ao mesmo tempo. Escanchado, né? Mal composto, desgraciosamente, na sala, o vaqueiro... Veja a vírgula na pontuação aqui. O vaqueiro
que a revê unida e acrescida de novas crias. Rumina os lucros prováveis. Você vê, olha, ele usa um verbo, ruminar, que é pertinente ao contexto da história, né? Está falando de boi, o boi rumina, né? Ruminar os lucros. Ele também, o que toca ao patrão e o que lhe toca a ele. Você vê, aqui há um pleonasmo de redundância, como a gente, o que lhe toca a ele. Quer dizer, isso é literatura, não é jornalismo. Pelo trato feito. Vai, e depois continua essa descrição. São 3 linhas, o que no jornalismo seria praticamente uma e meia. Isso, exatamente. Você só dá aquela, né, uma frase curta, né? Mas ele se esparrama e você vai, o leitor se sente envolvido pela história. Aí depois já vai entrar para o ápice dessa descrição dele, né? De súbito, porém, ondula um frêmito sulcando numa estremeção repentino aqueles centenários de dorsos luzidios. Veja, centenários, quer dizer, então o vaqueiro está lá em cima e você vê o lombo do animal, né? Luzidio em relação ao brilho do sol, né? A pele do animal e tal. E o frêmito ondula, né? Estremeção, repentino, há uma parada instantânea. Aí vem essa sequência de verbos usando o reflexivo. Entrebatem-se, enredam-se, trançam-se e alteiam-se, fisgando vivamente o espaço. Entrebatem-se, enredam-se, trançam-se e alteiam-se, fisgando vivamente o espaço. Então você vê, é uma ação sobre si mesma, né? Então fazendo, isso aumenta o tumulto, né? Que é o estouro de uma boiada, né? Inclinam-se, embaralham-se milhares de chifres. Vibra uma trepidação no solo e a boiada estoura, né? Para quem já viveu na zona rural, como eu que nasci na zona rural, isso daqui tem um sabor especial que é exato, você está vendo aquilo ali. Que assim, de repente a boiada, né, um movimento assim, comum, e um começa a correr, os outros correm também. Movimento repentino. É repentino, até que o vaqueiro consegue colocar toda a sua manada de calma de novo. Aí vem aqui, ele vai descrevendo e vai mostrar depois, ele vai entrar na figura do sertanejo, né? E aí é aquele fragmento que é bastante, que os telespectadores já conhecem bem. O sertanejo, essa frase, né, que é repetida constantemente, o sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquetismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Você vê a sequência aqui dos Ds, né, da língua dental, né, que é trabalhado. Então você vê aqui esses 2 textos, mostram a preocupação que o escritor tem com o texto, com a linguagem, né? Então o tempo verbal, as construções, as metáforas, as figuras, né? E isso um leitor que não está assim acostumado, por isso fala, Euclides da Cunha é difícil. Não é, a gente viu que não é difícil. O que você precisa, por exemplo, Guimarães Rosa, todo mundo fala, é difícil. Não, não é difícil. Pelo contrário, Guimarães Rosa usa a linguagem do povo, né? Que também era jornalista, né? E você entrando nesse espírito, você acaba absorvendo melhor o texto. Paciência na leitura. Isso, paciência na leitura, envolvimento, né? E outra, ele fica mais do que se fosse mero relato. Porque aqui você percebe que tem alguém por trás disso.